Bom dia a todos. Damos início a mais uma reunião da Pastoral dos Católicos na Política, nesse mês de outubro, 2 semanas praticamente após a realização do primeiro turno. Aproveitamos já para saudar aos eleitos que estão aqui conosco hoje, a deputada Marta Rocha, o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, e agora o deputado Fred Pacheco, o nosso também deputado, vereador eleito, né, agora deputado federal Raymond. Então, que sejam todos bem-vindos, esses novos deputados, também ao Jacques, que é da Pastoral dos Políticos, também dessa coordenação, também congregado mariano. Sejam todos bem-vindos e vamos ter essa abertura, então, agora com a palavra inicial do nosso eminentíssimo senhor cardeal, Guarani João Tempesta. Bem, bom dia para todos. Eu creio que tanto o Monsenhor Maranhão como o Dom Catelage que tentaram entrar, acabaram não conseguindo, porque no começo ninguém conseguia entrar, não é? Acho que não perseveraram e acabaram achando que não tinha como entrar. Depois a gente conversa com eles aqui e vê o que aconteceu, não é? Mas deve ter sido aquele problema inicial, né, da dificuldade de entrada. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Então, nossa saudação a todos. Hoje é um dia muito especial para a Igreja do Brasil. Aqui no São Joaquim, bem aqui ao lado onde eu estou, nasceu a nossa Conferência dos Bispos do Brasil, há 70 anos. É uma das comemorações que marcam esse ano. Nós temos celebrado vários momentos. A solenidade vai ser mais no final do mês, com a vinda da presidência da CNBB aqui para celebrar, mas hoje é o dia em que, pela ata, né, de fundação, acabou se fundando a nossa Conferência Episcopal, com os arcebispos do Brasil todo aqui, esse bispo Dom Jaime de Barros Câmara, tendo como secretário Dom Helder Câmara, que era auxiliar do Rio de Janeiro na época, com todas as bênçãos e também orientações do cardeal Montini, futuro Papa São Paulo VI. Né? E nós demos esse passo importante dentro da história, já que depois da independência do Brasil e depois da República, quando terminou o tempo do padroado, a igreja foi se reorganizando, se deve muito isso ao Dom Leme, cujo dia 17 próximo será o dia, vou celebrar 80 anos da sua morte, que marcou um pouco a nossa história, porque aqui, como capital do Brasil, ele teve várias atitudes e atividades marcantes, né? Seja na questão acadêmica, Centro Dom Vital, seja a PUC, Rio de Janeiro, seja na questão popular, como a questão da Santuário da Oração Perpétua, seja na questão da visibilidade da igreja, a inauguração do Cristo Redentor, enfim, Dom Leme foi bastante ativo dentro dessa centralidade do Rio de Janeiro enquanto capital. E ajudou a igreja a se reorganizar após o padroado. Após o padroado, quando não tinha liberdade de fundar a paróquia, de nomear párocos, obispos, etc., acabou tendo toda justamente essa oportunidade. Por isso mesmo, eu creio que para todos nós é uma oportunidade. Agradecemos esse tempo importante que nós vivemos, né, de pós, né, República, de pós-declaração da República e de independência da Igreja, né, com relação à sua própria organização. Né, nesse aspecto todo, hoje é um dia marcante, porque praticamente a fundação da CNBB ela culmina com esse tempo de a Igreja se reorganizar. Dessa forma, eu creio que a Igreja se reorganiza e se passa, então, o Rio de Janeiro passa a bola para frente. Depois de todo o evento de Dom Leme, cardeal Leme, tudo aquilo que o Rio exerceu enquanto missão na história, né, quando do cardeal Câmara, justamente recomeça a igreja, agora de outro tipo de reorganização, agora com a Conferência Episcopal, que agora representará, digamos assim, as preocupações da Igreja Católica no Brasil perante as autoridades, coisa que no passado era o Rio, né, Dom Leme, que falava um pouco ao Brasil, representava todo o Brasil.
é um momento muito importante, né? Pós-tempo do padroado, a igreja sobreviveu durante esses anos todos, séculos todos como padroado, mas se reorganiza de maneira muito bonita, fundando novas arquidioceses, novas dioceses, depois que foi proclamada a República e se liberou justamente do padroado. E com a fundação da CNBB, ela se reorganiza para o futuro, né? Para o futuro, onde aquilo que, além de se inferir as independências das dioceses, se inferir aquilo que é a circunscrição eclesiástica, segundo o dito canônico, tem todo esse trabalho de estar junto os bispos do Brasil nessa caminhada em comum, das preocupações em comum pelo país. Portanto, o São Joaquim tem essa grande parte histórica de ter sido aqui esse acontecimento, esse encontro dos arcebispos do Brasil, que hoje justamente acabam há 70 anos fundando a nossa Conferência Episcopal. Estamos no mês das missões, mês do Rosário, tempo de nós lembrarmos bem essa nossa missionariedade, uma das grandes preocupações tanto do Santo Padre como também dos vários dicastérios, né, romanos, com relação à visita de Límina, nós tivemos a semana passada, com a missionariedade, com a sinodalidade, com a missionariedade, a preocupação missionária da Igreja. Portanto, que nós vivamos intensamente esse tempo e também essa presença dos cristãos na política, que, sem dúvida, tem muito a ver nessa responsabilidade de viverem os valores cristãos e estarem presentes, aqui no caso, uma participação do Legislativo, para que suas decisões, suas propostas, suas leis que podem se propor, possam ajudar o mundo a ser melhor, mais justo, mais humano, e aquilo que faz parte da nossa vida, da convivência pacífica, como nós temos aqui, partidos diferentes, ideias diferentes, mas caminhando juntos, na mesma direção, procurando o bem de todos, né? E essa faz a nossa diferença. A gente procurarmos com transparência e com generosidade e com abertura, vivemos essa comunhão e essa nossa identidade católica, mas a serviço do bem comum de todas as pessoas. Então, Deus abençoe a nossa reunião e nos ajude a pensar ainda mais e aprofundarmos toda a nossa caminhada como cristãos e como igreja. Bem-vindo a todos. Obrigado, Dorani. Foi importante, o senhor já deu uma visão geral para a gente de toda essa caminhada do mês de outubro. Foi tudo muito importante a gente também ter essa visão da instituição da CNBB e também da visita de Lime, né, que foi tão recente agora. Eu queria passar agora a palavra a Dom Catelan, né, também para fazer as suas colocações iniciais, fazer essa reflexão inicial e também, se desejar, falar um pouquinho também da Ad Limine. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar os presentes que foram eleitos. Nós nos alegramos muito. O Luiz Carlos fez a divulgação da lista dos que são participantes assíduos, de que são membros, na verdade, desse nosso grupo, e divulgando também as eleições. Nós já agradecemos a Deus e rezamos para que o desempenho do cargo para o qual foram eleitos seja realmente abençoado e frutuoso para o bem comum. Quem sabe a gente possa, logo depois da posse, organizar um presencial, não tanto para estudo, mas quem sabe mais de interiorização, de espiritualidade, celebrarmos juntos uma missa, temos uma meditação e depois uma partilha, mais na linha da vivência da fé mesmo, assim, gratuito, sem se preocupar com o aspecto mesmo do desempenho da função, zelando da profundidade da nossa fé, né? Depois eu converso com o Dom Orani e com o Pugliali, se a gente pode levar para frente a ideia, e se vocês estiverem de acordo, a gente tenta organizar algo assim. Porque, de fato, não nos interessa apenas o exercício do mandato de vocês, nos interessa também a qualidade da fé católica de vocês, né? Sobre a visita ad limina, bom, eu já vivi um pouco próximo a esses ambientes romanos por causa do estudo que eu tive a chance de fazer lá, por causa da comissão que eu participo, a Comissão Teológica Internacional, que se reúne 2 vezes por ano. Então, o ambiente como tal não era surpresa, mas o tipo de reunião, o tipo de encontro, a convivência com os bispos do regional, uma semana inteira, nos deslocando para lá e para cá, brincando, num ambiente muito descontraído, muito fraterno.
e depois nos próprios, com o Santo Padre e nos vários dicastérios, ouvindo quais eram as preocupações que os bispos, nossos irmãos, manifestavam e tinham as respostas, tudo isso foi profundamente enriquecedor. Eu destacaria, de acordo com a finalidade desse nosso grupo, a preocupação que há da parte da Santa Sé de que haja realmente acompanhamento para os cristãos e cristãs, leigos e leigas que atuam no mundo da política. Há uma expectativa mesmo da Santa Sé de que esse acompanhamento seja feito. Dom Orani partilhou lá, num determinado momento, essa experiência que nós fazemos aqui, comentou como é que aqui fazemos. Então, isso nos alegrou por ver que a nossa arquidiocese está, nesse campo, está oferecendo um trabalho que é esperado pela Santa Sé. Depois também foi ficando claro, em mais de um ambiente apareceu a importância de nós cuidarmos da formação da juventude, da formação integral da juventude, para que se formem vocações políticas, se descubram, se formem, se aprofundem vocações políticas. Que o nosso acompanhamento não se limite aos que desempenham funções públicas atualmente, mas zelar pelo futuro, pelo surgimento e o acompanhamento de novas vocações políticas. Talvez até sobre isso a gente possa inserir na nossa pauta de ação no próximo mês, está impressa, talvez a gente possa inserir esse tema na nossa discussão. Como é que nós, Dom Orani e eu como bispo, mas vocês como leigos e leigas, como é que a gente poderia pensar e oferecer oportunidades também que contribuam nesse quesito. O Dom Orani já partilhou, eu entrei atrasado, o Santo Padre ficou conosco mais ou menos 2h15, e ele começou nos dizendo que era para falar de tudo ali, inclusive criticá-lo, se quiséssemos. Inclusive criticá-los. Então, ficou conosco com toda a paciência, ouvindo, muito presente, respondendo a tudo e mostrando assim grande interesse, grande zelo. Foi possivelmente o momento mais marcante, né, Dom Orani, da nossa visita, sobretudo porque a gente passou da missa de abertura em frente ao túmulo de São Pedro para se encontrar com o sucessor de Pedro na sala dele. Então, essa conexão entre a missa e o encontro com o Papa ganhou assim um significado muito rico para nós. Não sei se também, Pujali, se quiserem questionar ou perguntar algo mais especificamente. Então, podemos deixar aí aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre esse encontro do Regional Leste 1 em Roma, da Adlimini. Se não, seguimos aqui. Já damos boas-vindas a Aspásia Camargo, que está conosco. Seja bem-vinda nessa manhã. E Obrigada. Já tínhamos saudado a presença, a eleição do vereador Raymond, agora como nosso representante na Câmara Federal. Seja bem-vindo também, deputado federal Raymond. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, querido Pujali. Pode estar nos representando com muito carinho lá em Brasília. Alguém gostaria de fazer alguma colocação a Dom Catalã, como ele abriu aqui um espaço sobre a Adlimini? Ou a Dom Orani também, né? Ou a Dorani, claro, que a Dorani também estava presente, coordenando esse grupo do Regional Leste 1. Dom Orani participou de todos os dicastérios. Eu faltei em um deles, que eu não estava escalado, e daí não fui, embora pudesse ir. Mas Dom Orani participou de todos. Fred. O Catela, o tema, evidentemente, é muito regional, o tema eleitoral brasileiro, mas eu vejo com preocupação tudo que tem acontecido, e o Papa demonstrou essa preocupação, essa polaridade exagerada que acontece, e que aconteceu e que está acontecendo no Brasil. Isso foi citado em algum momento, o Papa se coloca como que isso num país tão importante, que ele tem um carinho tão importante que é o Brasil.
Então, a pergunta do Fred é justamente saber se o Santo Padre, especificamente sobre essa polarização que está tendo no Brasil em relação às campanhas, principalmente majoritária, provavelmente, né, que o Fred está citando, que se isso em algum momento foi falado, comentado pelo Santo Padre ou pelos bispos ao Santo Padre. Pugliali, se me permite, me permite assim, primeiro cumprimentar Dom Orani, Dom Catelã, os companheiros parlamentares, as parlamentares e os parlamentares, a você, Pugliali, o nosso professor querido, Leandro. Mas eu queria, só complementando um pouquinho a preocupação do Fred, também saber de Dom Orani e Dom Catelã, se o Papa Francisco acenou com preocupação o avanço do fascismo na Itália. A eleição à Itália, que a gente, recentemente, agora com a ascensão do fascismo, se o Papa também manifestou alguma preocupação, um pouco nessa mesma linha de preocupação do Fred. Dom Orani, gostaria de começar, talvez? Eu posso começar. Acho que nós todos já ouvimos, né, que até o Papa não manifestou nada em relação à questão da Itália, não, nem fez referência a isso, não passou nem de longe desse assunto. O que ele salientou nas suas falas, tanto na particular como depois também nas suas homilias, é que nós não podemos nos polarizar nem pela direita nem pela esquerda, que nossa opção é por Jesus Cristo, e que é nele que devemos nos concentrar, isso que faz parte da vida cristã. Ele salientou várias vezes essa questão toda, mostrando bem que aquilo que nos identifica é o seguimento de Jesus Cristo, e que essas polarizações de direita e esquerda não devem fazer parte das nossas preocupações. A igreja é chamada justamente está sabendo acolher a todos, mas também sabendo que tem uma grande missão, né, que é o anúncio de Cristo, com todas as suas consequências, também sociais, porém sem se polarizar. Pelo menos isso que eu ouvi com muita clareza. Esse Catalão viu também isso? Sim, exatamente. E havia também reflexões, não só do Papa, mas em outros ambientes, do papel que as mídias sociais desempenham nessa polarização. E respondendo também a uma pergunta de Dom Orani, no Dicastério para as Comunicações, de maneira muito simples, até muito óbvia, mas a respeito do que nós podemos fazer nesse contexto de polarização e no uso das mídias, a resposta bem simples foi: nós podemos estar presente de modo significativo, dando informações corretas, e esse é o modo que nós temos de contribuir com a superação das radicalizações, dos dualismos na mídia. Então, é um incentivo também para a nossa participação mais ativa, comunicando com verdade, com transparência, comunicando também de modo a produzir comunhão, não acentuando aquilo que pode, que termina rompendo o tecido social e, às vezes, até a comunhão nas nossas comunidades mesmo. Acho que o Paulo foi muito claro, né, as suas falas, né? Acho que foi de maneira, não teve meias palavras, né? Ele foi bem claro. E alguns textos que depois ele também pronunciou em público, também as homilias dele, como no caso do Vaticano II e outros também, que agora comemora também 60 anos da sua abertura e inauguração, no último dia 11, também ele colocou bem claro essas questões, né? O Papa está muito preocupado com essas polarizações e colocou com muita clareza o papel da Igreja, de encontro àquela que tem a sua posição, e a sua posição é Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, eu vou passar para o tema que a gente vai falar hoje, que é a questão de como ficou o nosso quadro, né? Hoje nós temos um quadro político um pouco diferenciado a partir das eleições deste ano. Então, eu preparei aqui um resumo, que, aliás, já foi apresentado na Arquidiocese, e para que a gente tenha um pouco de noção, e teve algumas colaborações de alguns padres, vigários episcopais, de alguns nomes também importantes que precisavam ser elencados nesses grupos. Eu vou compartilhar com vocês agora e a gente vai estar justamente conhecendo um pouco sobre esse quadro, como está esse quadro político hoje na nosso Rio de Janeiro.
Aqui todos conhecem, né, que é a estrutura da pastoral, como ela está organizada. E depois, aqui, a nível federal, nós tivemos o deputado Hugo Leal eleito, a deputada Cristo Nieto eleito, o deputado Luizinho, que tem proximidade de alguns trabalhos sociais também com a igreja, foi eleito, reeleito deputado federal. O deputado Daniel Soranges, que esteve conosco na pastoral, falando sobre saúde, também foi eleito. O deputado Pedro Paulo, que também é um deputado que a gente tem bastante acesso para algumas questões que precisa na igreja, também reeleito. Foi eleito também o deputado Marcelo Queiroz, que o Marcelo é ex-aluno da PUC, é ex-aluno do Santo Inácio, também bastante conhecido no meio católico. Foi eleita a deputada Laura Carneiro, foi eleito o deputado Luizinho, que inclusive já concorreu à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ficaram como suplentes no federal Otávio Leite e Marcelo Calera. E foi reeleito o deputado Romário. Esse é mais ou menos o quadro de não eleito também como senador da República, o Alessandro Molon. Esse é o quadro, o panorama geral que a gente tem de federais que estão nesse processo. Vocês vão ver mais à frente que nós temos um municipal que agora alcançou a sua vaga federal, que é o Raymond, mas vai aparecer numa apresentação um pouco à frente. A gente, com isso, a nível estadual, nós tivemos eleito o governador Cláudio Castro, ele foi reeleito com uma votação bastante expressiva no estado do Rio de Janeiro, quase 70% das votações, 68,73%, então uma votação bastante expressiva. Tivemos também reeleito o deputado Márcio Galberto, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha também reeleito, a deputada Marta Rocha reeleita, o deputado André Correia, que já também participou em vários momentos da pastoral, também reeleito, o deputado Serginho, que participou conosco já em reuniões aqui, também reeleito. O vice-governador, o Tiago Pampola, também já teve alguns contatos e alguns trabalhos ligados à igreja, foi eleito vice-governador. O deputado Cláudio Caiado, irmão do presidente da Câmara dos Vereadores, que é também o Caiado, também eleito. O deputado Guilherme Schleider, que era secretário do prefeito e hoje está eleito como o deputado Eduardo Cavalieri, também secretário de Eduardo, eleito. O deputado Tutuca, que também tem uma proximidade de alguns anseios nossos, principalmente na área de turismo, quando foi secretário de turismo, no turismo religioso, também eleito. E o Fred Pacheco, nosso participante aqui e atuante aqui desde que passou a frequentar as nossas reuniões, também eleito. Depois disso, nós temos, no nível municipal, a gente tem sempre o convidado, né, que é o Carlos Caiado, que é o presidente da casa, e junto dele agora tem o irmão dele, que está como deputado federal. Temos a alegria de ter agora eleito deputado federal o nosso vereador Raymond, né, que continua fazendo o seu trabalho extraordinário agora na Câmara Federal. A vereadora Vera Lins sempre é convidada também para as reuniões, o vereador Rocal, que já participou de uma ou duas reuniões, continua com seu mandato, e o vereador Márcio Santos e o delegado Breno Cavalier Carnevale, que também já participou conosco de algumas atividades aqui e sendo um dos nossos conferencistas. Bem, essa é a visão que nós temos hoje do quadro dos eleitos. No primeiro turno, nós tivemos aí uma votação de 48,43% para a presidência da República, o candidato do PT, Lula, e o segundo colocado, Bolsonaro, com 43,20%. E tivemos outros aqui, mas eu quis destacar aqueles que somaram uma expressão maior de votos, que foi Simone Tebet e o Ciro Gomes, que tiveram uma boa expressão também de votos em relação à situação
como já foi dito aqui, polarizada nessas eleições. Para governador, o Cláudio Castro, nós temos esse quadro, e temos, para o Senado, a gente teve o Romário, que disputou aí com mais proximidade com o Alessandro Molon, mas ele foi o reeleito no Senado, né? E aqui a gente tem um quadro de aqueles que foram eleitos deputados federais, tá? Esses deputados federais que vocês conseguem ver em tom de verde são aqueles que a gente tem condições de ter um diálogo de proximidade ou que já tiveram algum contato com a pastoral dos católicos na política, como Chico Alencar, Benedita da Silva, tem pessoas aqui, Laura Carneiro, que já esteve aqui, o Luiz Lima. A gente tem algumas pessoas que já tiveram uma proximidade. Daniel Sorange participa com mais atividade em algumas atividades ligadas à arquidiocese, Pedro Paulo, o nosso Raymond, o Guleal e a Cristiane Tonier, a Cris Tonier. Para o Estado, a gente tem aqui, então, da pastoral, a gente tem a deputada Marta Rocha, temos o deputado Márcio Galberto, temos o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha e temos o deputado Fred Pacheco. Aqui com um quadro geral, né, de como estão as votações, como foram e como se formou as bancadas. A gente percebe que a maior bancada que foi formada aqui é justamente essa bancada do PL, mas também teve uma expressão de outros grupos. E aqui a gente tem pessoas que a gente tem facilidade, ou as paróquias, ou os padres têm algum relacionamento, como o Guilherme Schleider, tem o Eduardo Cavalieri, que já foi secretário, a Franciene Mota, que foi prefeita de Saquarema e recebeu várias vezes o Círio de Nazaré lá, teve um trabalho muito voltado e muito atencioso com isso. Então, a gente tem algumas pessoas aqui que a gente pode estar agregando a esse trabalho e a esse discurso da pastoral, né? Aqui a gente tem ainda o nosso calendário e é justamente, se isso confirmar, conforme o Dom Catelan disse, né? A próxima reunião seria no dia 11, que seria a reunião de encerramento do ano, com todos os novos, presencial, com momento de reflexão. Então, esse era justamente, veio de acordo, né, com essa colocação do Dom Catelan, e no final do ano a gente teria uma missa de final de ano e um almoço de confraternização dos membros da pastoral, que seria também na sexta-feira. Essa é a proposta da programação para ainda este ano. Depois temos um calendário de 2023, que vai ser colocado à apreciação da comissão e depois nós iremos apresentar a todos esse novo calendário de 2023, que é o calendário que a gente está programando para o ano que vem. Bem, essa é mais ou menos esse quadro. Em cima desse quadro, então, em cima desse quadro que a gente pode estar... Tem muita... Estou com muita... Desse quadro, a gente pode, então, hoje iniciar um diálogo, né, de mais proximidade, justamente para ter... A gente ter um diálogo mais de proximidade com isso, para que a gente possa pensar um pouco mais sobre como a gente pode estar se organizando a partir de 2023, mas também a gente está ainda aí com o quadro das eleições de 2022, que tem o segundo turno, que é um momento que a gente precisa, como católicos e como pessoas que têm essa consciência do dever da doutrina social da Igreja, da política como bem comum, pensar numa cultura de paz e no momento, como diz a própria CNBB, nesses suas colocações, antes de início da campanha eleitoral,
que era necessário a gente criar essa cultura de paz, né? De solidariedade, de paz, de respeito à cidadania. Então, sobre essas questões do segundo turno, de como a gente viu a eleição, como a gente está vendo a eleição hoje, e como a gente projeta isso para daqui a alguns dias e até o final do ano, eu gostaria, então, de deixar agora a palavra aberta para que cada um pudesse estar falando um pouco, e eu acho que o professor Geraldo, como nosso decano e o nosso especialista em doutrina social da Igreja, eu até havia pedido a ele que pudesse fazer para a gente uma introdução disso, para que a gente entenda um pouco como está esse quadro de polarização, como estão essas questões todas. Professor. Só um minutinho, professor. Arnaldo. Antes de passar para frente, sobre o calendário, Pudiali, no dia 11, eu tenho um compromisso com o Conselho Missionário do Regional, que me pediu o serviço de apresentar para eles o Evangelho Enunciandi, do Papa Paulo VI. Eu queria propor o seguinte, se a gente podia fazer a rodada de conversa mais espontânea depois da missa, no dia 9 de dezembro, e nesse 11 de novembro, eu sugeriria, se for possível mexer na programação, que se fizesse uma rodada de diálogo sobre o plano estadual de educação que o nosso Estado, lamentavelmente, não aprovou ainda. Acho que é o único da federação. Então, eu sugeriria de chamarmos o nosso vigário episcopal para a educação, que é o padre Tiago, da Santos Anjos, do Leblon, quem sabe o coordenador regional da Pastoral da Educação, que é o professor, nesse momento me foge o nome dele. É o Sérgio Maia? É isso mesmo, Sérgio Maia, e fazer uma rodada sobre o plano de educação e estabelecermos algum diálogo entre nós para ver como os nossos parlamentares podem se mover para que isso se resolva, porque se trata de um ponto prioritário no bem comum. Também no dia 11 de novembro começa o Congresso Eucarístico em Recife, tem missa lá de abertura, não vou estar aqui também, vou estar na abertura do Congresso Eucarístico em Recife, 11 de novembro. Então, seria interessante a gente fazer a reunião falando sobre o plano de educação estadual, não é isso? Ok. Eu sugiro isso. Aí a gente conversa com o Monsenhor Manangão, para ele estar presente, representando o Dom Orani e a mim. E convidamos o padre Tiago e o professor Sérgio, porque eles têm interesses específicos, acompanham pontos específicos e podem contribuir no diálogo. E a finalidade seria no grupo mesmo, vemos de que maneira podemos contribuir para que esse projeto se resolva e saia da gaveta, saia da cadeira de alguém que acho que alguém sentou em cima. O secretário de Educação hoje da Comissão de Educação lá na Leste, deputada, quem está? Comissão de Educação. Bom dia a todas e todos, cumprimentar e saudar todas as pessoas presentes. Quero dizer, Dom Catelã, que eu mesma oficiei ao governo do Estado fazendo esse questionamento, porque o meu partido tem um movimento de educação e essa demanda foi trazida por eles, né? Eu achava interessante, quem preside a Comissão de Educação é o deputado Flávio Serafini. Então, talvez fosse interessante, Dom Catelã, que o representante da nossa igreja, que está sendo indicado pelo senhor, podia fazer já prioritariamente conosco, com os deputados da Pastoral Católica, uma conversa já de alinhamento, né? Para que, se houvesse necessidade, nós pudéssemos apresentar as sugestões desde já. Isso é uma questão que tem que ser resolvida, é importante que seja resolvida esse ano. Quando a gente olha, lamentavelmente, a Secretaria de Educação já está passando pelo seu terceiro secretário, né? Então, todas essas questões causam descontinuidade, mas achava que poderíamos, nesse período anterior a novembro, poderíamos já, né, providenciar uma reunião, e aí estenderíamos aos novos eleitos, ao Fred, a todos aqueles que quiserem participar, já como os deputados da Assembleia, já para ouvirmos, né, as possibilidades das sugestões.
E essa reunião poderia ser na própria Assembleia, deputada? Poderia ser na própria Assembleia, poderia ser por Zoom, né? Nós buscaríamos as deputada Luiz Paulo não está aí, eu mesma me comprometo a buscar as informações sobre a tramitação como está a tramitação, eu oficiei ao governo do Estado, né? Haveria uma indicação de vir para a Assembleia, nesse momento eu não estou me recordando da tramitação, então eu posso fazer essa observação e poderíamos até fazer uma reunião por Zoom, ou qualquer um, tanto o deputado Luiz Paulo quanto eu, teríamos um imenso prazer de recebê-los. Mesmo que eu não vá estar na reunião do dia 11, nessa reunião preparatória, eu gostaria muito de participar também. E o dia que os bispos do regional, do nosso estado, me confiaram a tarefa de acompanhar a pastoral da educação, o primeiro problema que apresentaram naquele dia foi esse do plano de educação. Dom Nelson, que era o anterior, foi muito claro. Então, a primeira missão que eu recebi, em nome dos outros colegas bispos, foi de acompanhar esse projeto. Então, para que formos agendar, deputada Marta Rocha, com o professor Sérgio Sim. e o padre Tiago, eu gostaria de estar também. Perfeito, podemos fazer isso. O JAG poderia fazer a interlocução entre todos nós e ajustamos as nossas agendas da melhor forma possível, por Zoom ou presencial, como preferir. Tá bem. Deputada, então a gente vai ficar com essa missão hoje, já que é um trabalho... Isso que é interessante na pastoral, né? Esse trabalho aí que não só da gente estar aqui discutindo, conversando, mas a gente sair em missão, né? Sair a trabalho, sair a campo. Eu acho que esse vai ser um grande diferencial em 2023, da gente estar sempre em campo, fazendo esse trabalho e acompanhando realmente esses projetos. Então, eu vou combinar com o Dom Catelão uma data e vamos marcar, a gente faz uma reunião prévia e no dia 11, então, a gente faz uma plena para que a gente possa já com conhecimento do projeto, com conhecimento de todos os detalhes, trazer propostas concretas para que a gente possa não precisar chegar a ter que solicitar uma audiência pública na casa para poder se manifestar a favor desse momento tão importante que é da educação. Tá bem, Dom Catelão? Professor Geraldo. Obrigado. Então, atendendo ao pedido do Gialik, uma reflexão sobre a questão da política do momento, eu tomo as palavras do Papa, quando nos fala oportunamente sobre o que ele entende como o amor político. Acho que pode nos ajudar muito nas nossas reflexões, sobretudo para os novos eleitos e reeleitos, né, da nossa pastoral. O Papa diz que reconhecer todo ser humano como um irmão ou como uma irmã e procurar uma amizade social que integre a todos não são meras utopias. Ele fala que todo e qualquer esforço nessa linha, isso para nós, da Pastoral dos Católicos da Política, é bem claro, se torna um nobre exercício de caridade. E diz ele, dá um exemplo muito bom, né? Ele, objetivamente, um indivíduo pode ajudar uma pessoa necessitada, mas quando se une a outros para gerar processos sociais de fraternidade e justiça para todos, entra no campo da caridade mais ampla, que é a caridade política. Trata-se, então, diz o Papa, de se avançar para uma ordem social e política cuja alma seja a caridade social. E diz o Papa que ele considera que revalorizar a política é uma sublime vocação. E lembra o que ele disse no Evangelho Gaudium. É uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. Todos os compromissos decorrentes da doutrina social da Igreja, estamos falando da DSI, né, derivam da caridade, que é, como Jesus nos ensinou, a síntese de toda a lei, como a gente vê em Mateus 22. Isso, evidentemente, o amor é cheio de pequenos gestos de cuidado mútuo. Ele é também, ao fazer assim, ele é civil e político, porque se manifesta em todas as ações que procuram construir um mundo melhor. Desse motivo, então, constatamos que o amor se expressa não só nessas relações íntimas e próximas,
mas também nas macro-relações, como relacionamentos sociais, econômicos e políticos. E essa caridade política, então, supõe ter maturado um sentido social que supere toda a mentalidade individualista. Essa caridade social é que nos leva a amar o bem comum e a buscar efetivamente o bem de todas as pessoas, consideradas não só no plano individual, mas também na dimensão social que os une. Cada um de nós é plenamente pessoa quando pertence a um povo, e vice-versa. Não há um verdadeiro povo sem referência ao rosto de cada pessoa. Até quando estava meditando sobre essas palavras, me ocorreu a lembrança do que está acontecendo com os afegãos no aeroporto, né, de São Paulo, lá, como pessoas. Né? Povo e pessoas são termos correlativos. Hoje se critica o Papa, pretende reduzir as pessoas a indivíduos facilmente manipuláveis por poderes que visam interesses ilegítimos. A boa política, diz ele, procura caminhos de construção de comunidade nos diferentes níveis da vida social, de modo que se reequilibre e se ordene a globalização, para evitar esses efeitos degradadores de uma globalização que não é solidária. Então, é a partir desse amor social que se torna possível avançar para aquilo que o Papa São João Paulo II sonhava e propunha, uma civilização do amor, em que todos podem sentir-se chamados. Né? E o melhor modo de alcançar isso através de vias eficazes de desenvolvimento para todos. Esse amor social, então, é uma força capaz de suscitar novas vias para enfrentar os problemas do mundo de hoje e renovar, a partir do interior das próprias estruturas, as organizações sociais ordenadamente jurídicas. Né? Por isso que essa caridade ela precisa da luz da verdade. Aliás, o Papa Bento XVI fez uma belíssima encíclica, Caritas in Veritatis, sobre isso. Essa verdade, e foi dito aqui também hoje sobre isso, Dom Catelan falou sobre a questão da verdade. Né? Supõe também esse desenvolvimento das ciências, a sua contribuição insubstituível para encontrar os percursos concretos seguros. Quando está em jogo o bem dos outros, não bastam boas intenções, mas é preciso conseguir efetivamente aquilo de que eles e seus países necessitam. Fechando, então, fica essa reflexão. Alguém ajuda um idoso, diz o Papa, a atravessar um rio. Isso é uma caridade primorosa. Mas se o político lhe constrói uma ponte, isso também é caridade. É caridade também se alguém ajuda outra pessoa fornecendo comida. E quantas atividades assistenciais temos nessa área aqui, promovidas pela própria igreja. Mas se o político lhe cria um emprego, exerce uma forma sublime de caridade que enobrece a sua ação política. Essa reflexão sobre o amor político, então, é o grande desafio que fica para os nossos queridos irmãos e irmãs em Cristo, tão bem eleitos e reeleitos nessa último pleito para o Congresso Nacional, para o nosso estadual também. Obrigado, professor, pela sua reflexão tão profunda e tão importante para este momento. E agora a gente abre justamente a que cada um possa, sem colocar o calor da emoção, mas colocar como é que está vendo esse momento político no país, que é um momento que necessita de um olhar, né, mais humano, mais social, mais cristão, um olhar diferenciado, porque o papel nosso é de promotores da paz, promotores da unidade, de promotores daqueles que querem e visam. Queria abrir a palavra, então, para Aspásia Camargo, como ela vê esse quadro hoje, para que a gente não se estenda muito, né, porque já são 10 horas, uns dois minutinhos ou 3 para cada um, 3 minutos para cada um, para que a gente possa, então, se manifestar e colocar também como a gente está vendo esse quadro hoje
eleições no Rio de Janeiro, de modo especial, não teremos eleição para governador, já foi definido no primeiro turno. Então, o que nos faz agora ter uma atenção diferenciada é justamente para a presidência da República. Então, Aspásia, poderia nos contribuir com uma colocação sua sobre esse momento político? Por favor, eu queria cumprimentar todos, agradecer o convite de sempre estar aqui cada reunião e, sobretudo, saudar as palavras sábias da doutrina social da Igreja, que pode ser um fator de equilíbrio e de superação das crises, da crise gravíssima que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Eu acho que a eleição é um ato corriqueiro que nós vivemos a cada 4 anos para renovar os poderes, o poder executivo, estadual, federal, e temos isso como uma rotina já da vida democrática. Mas há momentos de profunda gravidade, e eu acredito que não só o Brasil está vivendo esse momento, mas nós estamos vivendo ameaças que são globais, que são mundiais, porque as placas tectônicas da política estão descontroladas, estão desconcatenadas, e alguma ordem superior é necessária para reequilibrar este mundo turbulento em que nós estamos vivendo. Eu, como socióloga, tenho uma palavra também de realismo político, não é? Porque as intenções da Igreja, o compromisso da Igreja, ele está aí. A minha sugestão é que, com tanta sabedoria, como nós vimos aqui, a ideia da comunhão, que eu acho uma ideia superior e agregadora, ela põe, digamos, o dedo na moleira, como se diz, porque não basta pregarmos o amor e pregarmos a fraternidade, é preciso entender por que nós nos afastamos tanto do amor e da fraternidade na política. Eu vou só dizer uma coisa muito grave aqui hoje para todos vocês. Majoritariamente, com algumas nobres exceções, inclusive aqui presentes, o caso do Raymond certamente é uma exceção, nós elegemos, os prefeitos criaram máquinas políticas e elegeram os seus apaniguados para o governo federal. Nunca a bancada federal do Rio de Janeiro foi tão ruim e tão pouco confiável como é hoje. Com os problemas que nós estamos enfrentando, eu acho que todos vão entender a minha aflição e o meu desespero. Mas, aqui na reunião, nós tivemos coisas muito objetivas, muito concretas. Por exemplo, a ideia de que a Igreja assuma a liderança da reversão da educação no Rio de Janeiro. E aí, eu achei que, sugestão minha, é que nós não nos limitemos a chamar o deputado que comanda a Comissão de Educação na LERJ, porque nós sabemos que essa comissão é uma comissão politicamente muito fraca. Como o governador é cristão, não é? E é ligado, inclusive, à Igreja Católica, e eu acho que, na medida das suas possibilidades, ele apaziguou o universo político. É evidente que ele é um pacifista, que ele é um cristão. Eu sugiro ao Dom Arani e a todos aqui presentes, né, que convoquem o governador para uma reunião muito séria, em que nós iremos apresentar um documento substancial para tratar dos assuntos gravíssimos que nós temos pela frente. Eu digo assim, o primeiro deles, eu acho que eu já toquei num debate anterior, é a questão do ensino médio. Nós estamos com jovens num estado de sofrimento muito grande, que exige atenção religiosa, que exige acompanhamento. Mas nós não temos as escolas do ensino médio, não existem no estado do Rio de Janeiro. Há uma falta, uma carência, um déficit muito grande de escolas.
o ensino é ruim, os professores de matemática não existem, há vagas aí que estão se perpetuando há meses e as crianças, os jovens ficam sem professor. E a coisa mais grave ainda é a qualidade do ensino que não atrai o jovem. Então, eu queria deixar aqui essa sugestão, que a gente possa mobilizar a doutrina social da Igreja, né? Essa ideia da comunhão. Nós precisamos, porque a polarização, a meu ver, ela vem de uma causa gravíssima, é que a elite brasileira, que comanda politicamente o país, que comandou nos últimos 40 anos, não foi capaz de resolver o problema econômico do Brasil. Nós estamos com uma desindustrialização gravíssima, a indústria que representava 30% do PIB brasileiro hoje está reduzida a menos de 10%. Né? Nós não temos tecnologia para acompanhar a Revolução Mundial e as pessoas estão desassistidas, né? Precisando de apoio moral, precisando de apoio religioso para poder enfrentar todas essas dificuldades e essas privações e provações. Obrigado, Aspásia. Então, fica aqui a minha sugestão de convocar, que Dom Orani nos convoque para fazer um documento. Eu me ofereço para ser uma peça nessa discussão e com tantas pessoas qualificadas aí que podem comandar esse processo. Ok. Falou da deputada. E convocar o governador para uma reunião para que a gente possa fazer um pacto. Sim. Eu queria passar agora a palavra ao vereador. Como? Queria passar agora a palavra ao vereador Raymond, que pode estar nos contribuindo agora com essa colocação, que, inclusive, a gente possa estar aprofundando também esse tema da educação, mas, sem dúvida nenhuma, falando também um pouco sobre esse quadro político que a gente se encontra hoje. Vereador Raymond. Querido Pugliali, eu queria cumprimentá-lo novamente, cumprimentar Dom Catelã e Dom Orani, o professor Geraldo, os parlamentares todos presentes, as parlamentares, querida Aspásia. Eu quero, primeiro, corroborar com a ideia da Aspásia, que eu acho que ela é muito salutar, muito saudável. O governador Cláudio Castro certamente acatará as contribuições que esse grupo traz aqui. Dom Catelã muito bem lembra que parece-me também que é a única unidade da federação que ainda não tem o seu plano estadual de educação. Então, importantíssimo isso. Mas eu queria, só além de corroborar com a ideia da querida Aspásia, dizer também que eu compreendo que a atividade política ela só tem sentido para nós que temos o batismo, para nós que seguimos a Jesus de Nazaré, para nós que temos a nossa vinculação com o cristianismo e nós na Igreja Católica. A atividade política só tem sentido se ela for para melhorar, para impactar de maneira positiva a vida das pessoas. E quero chamar a atenção para um momento muito doído que a gente está vivendo, e chamando a atenção para esse momento, lembrar que há dois aspectos da vida cristã, eles têm que conjugar-se nesse momento. O aspecto da profecia e o aspecto da martiria. Nós temos que compreender isso. Não dá para viver, não dá para viver vivendo com a morte. Não dá para viver em lençóis branquinhos e travesseiros fofinhos se a gente está convivendo com uma realidade muito dura para o nosso povo. Então, o aspecto da martiria, e eu quero dizer isso a partir do mandato de vereador que tenho e do mandato de deputado estadual que o povo do Rio de Janeiro me concedeu no último dia 2 de outubro, dizer que caminho para a atividade política nessa perspectiva da profecia e da martiria. Como é que a gente compreende o nosso engajamento, o nosso seguimento de Jesus de Nazaré? Então, a igreja tem um papel fundamental. Nenhum de nós espera e nem queremos, nenhum de nós espera e nenhum de nós quer que a igreja use o púlpito para dizer caminhemos para este lado e abandonemos o outro lado. Nós não queremos isso.
Nós sabemos que esse não é o nosso papel, porque nós amamos a nossa igreja e sabemos o seu papel de conscientizador e de mobilizador das causas do evangelho para que o nosso povo viva. Então, nós não podemos fazer de um público cativo aquele espaço onde a doutrinação política e ideológica se dê. O Papa Francisco fala, o professor Geraldo nos lembrou tão bem aí no Fratelli Tutti, da caridade política, ou melhor, da melhor política. Né? Se eu ajudo um idoso a atravessar a rua, isso é nobre, isso é caridade. Mas eu, como político, me é pedido mais que isso. A política precisa ultrapassar, precisa construir pontes. Então, nesse momento de tanto embate, nesse momento de tanta falta de paz na política, nesse momento de tanta polarização, é preciso compreender qual é o nosso papel, levando em consideração a profecia e a martiria. O que a gente viu em Aparecida do Norte no último final de semana, o feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, em que no Odilo e o padre Eduardo fizeram as suas manifestações, na nossa leitura, manifestações totalmente voltadas para a leitura profética do Evangelho, ou melhor, para a leitura profética do livro do Apocalipse, quando se fala da mulher que o dragão queria subtrair-lhe o filho, na dimensão da visão de igreja. Então, eu sou um homem do Partido dos Trabalhadores, jamais pedi a qualquer amigo meu, sacerdote ou bispo, que dissesse, olha, até porque seria um pedido inglório, né? Faça a minha campanha do púlpito. Claro que nunca pediria isso, né? Nós sabemos que hoje há uma mistura muito grande entre a fé estabelecida nos púlpitos e a atividade política, e isso confunde muito a cabeça do povo. Mas eu quero acreditar também que o lado de Deus, né, que não é atributo de Deus votar, né? Não é da natureza de Deus. Deus não vota, as pessoas precisam entender isso, né? Mas é da natureza de Deus ter lado, e o lado de Deus é o lado dos pobres. O lado de Deus é o lado dos pobres. Então, eu queria colocar aqui Dom Arani, Dom Catelan, na figura dos senhores dois, nossos irmãos bispos, irmãos pastores, e na presença também do Pudiali, do professor Geraldo, dos parlamentares, do Leandro, dizer que o nosso mandato estará em Brasília vigilante por aquilo que nós consideramos que são os nossos valores cristãos, pela defesa intransigente da democracia e da vida do povo, de modo particular do povo mais pobre. Compreendo assim a política e quero agradecer demais. Sei que todos os senhores e senhoras me têm nas suas orações, quero continuar contando com elas. Quero dizer também que as minhas humildes orações são também destinadas a cada um e a cada um de vocês. Muitíssimo obrigado. Obrigado, vereador Raymond, agora eleito deputado federal. Queria passar a palavra agora ao Fred, para dar também a sua contribuição na nossa reunião, e depois a deputada Marta Rocha. Assim a gente vai depois encerrar a reunião de hoje com a palavra final do nosso Dom Catelan e Dom Arani. Primeiramente, mais uma vez, bom dia a todos, Dom Arani, Dom Catelan, e a todos os parlamentares, amigos, e todos os presentes, especialmente ao professor Geraldo, nosso decano. E Raymond usou muito bem as palavras. Eu quero dizer que esse processo eleitoral foi muito duro, pessoalmente falando, e muito difícil. Eu vim, como eu disse, da iniciativa privada. Quando eu chego dentro de um processo eleitoral, eu percebi que existia uma quase necessária uma necessidade de se polarizar para que nós tivéssemos, de fato, um diálogo mais realista com as pessoas. Eu percebia muito isso, eu fui cobrado disso, né? E eu buscava aquilo que Dom Arani dizia no meu discurso, né? Que Deus não tem lado, Deus é Deus. Né? Eu sou cristão antes de ser político, eu sou cristão antes de ser qualquer coisa que eu queira fazer. Né? Então, o meu lado é o lado de Jesus, aquilo que Jesus me fala para que eu seja como ser humano em todos os lugares onde eu vá realizar algo. E o ser político é apenas um estado momentâneo, é apenas uma atividade que eu realizo e que vou começar a realizar como um trabalho como realizei durante 20 anos na iniciativa privada. E que agora tem um contexto que, para mim, é missionário.
E essa missionariedade que o Dom menciona, ela se concretiza no meu coração a partir desse chamado que Jesus me faz. E que aí eu chego num determinado momento e encontro um terreno de guerra, um terreno onde não é um terreno onde nós podemos discutir aquilo que Jesus nos coloca como missão. E o pior, pessoas falando em nome de Deus. E eu digo com todo o meu coração, né? Eu hoje sou da base do governo Cláudio é um amigo querido, né? Apoiei o governo Cláudio, estou com ele, e ele já, por exemplo, declarou seu apoio ao governo, ao presidente Bolsonaro, e que eu estendo também esse processo. Não por conta desse, o que eu acho horroroso, esse adjetivo que se criou, esse bolsonarismo ou lulopetismo, que seja, né? Não por um ideal que se construiu a partir desses antagonismos, né? Mas porque eu entendo que, neste momento, para o contexto do Rio de Janeiro, é melhor que se tenha algumas políticas que eu acho mais apropriadas para que o Rio de Janeiro evolua, mas sempre aberto a discutir e a conversar com as pessoas. E quando eu falava sobre isso, falava que eu podia entender e conversar com gente que pensa diferente de mim, eu era execrado, entende? Dizendo, as pessoas diziam, mas Fred, você é Bolsonaro ou você é Lula? Você tem que ter um lado absoluto, e para você ter um lado absoluto, você tem que discordar do outro. Você tem que olhar para o outro e dizer, você não é dos meus. Né? E isso, para mim, soava tão anticristão. Né? E eu vejo gente que fala em nome de Deus falando isso. Quer dizer, de fato, exercendo não só o diálogo, não só a verborragia do ódio, mas a atitude do ódio, aplaudindo aquilo que é contrário e dizendo assim, você não pertence ao que eu penso, portanto, você não é cristão, você é anticristão. Isso, para mim, é de uma... Eu não sei nem adjetivar, sabe? E isso me deixou muito triste com o processo, sabe? Pessoalmente com o processo. E eu não tenho dúvida que, por exemplo, eu perdi votos por isso. É interessantíssimo, porque o fato de, em muitos momentos, eu não ter sido... E teve gente que me disse, Fred, você tem que ser mais duro, você precisa ser mais firme, você precisa ser mais... deixar as coisas mais claras, precisa bater mais. Mas eu não quero bater nas pessoas. Eu não entendo que esse é o caminho. Eu não posso imaginar que esse seja o melhor caminho, mas terrivelmente, Dom Arani e Dom Catelã, deu voto. E aqui eu não coloco Marta nem Luiz Paulo nesse contexto de maneira nenhuma, porque eu fiz essa pergunta, Marta, para algumas pessoas. Falei assim, mas veja, Marta, deputada Marta e Luiz Paulo, sabe o que me responderam? Foi unânime. O trabalho deles deu voto para eles. E aí eu digo para vocês, com todo o meu carinho, é assim que eu espero construir um novo processo, para que, quem sabe em outro momento, se essa for a vontade de Deus, eu possa construir um caminho de reeleição, mas não por uma palavra dura de antagonismo que eu sei que gerou voto para muita gente. E que gera voto, isso é terrível, mas que seja por uma construção que, de fato, faça com que eu possa ser representante do evangelho que Jesus me propõe, mas não com palavras, mas como São Francisco nos pede, né? Eu falo do evangelho, mas que, se preciso, use as palavras, mas que eu possa, de fato, fazer o bem para aqueles que mais precisam e que eu seja um agente transformador de vidas. E que eu não tenho dúvida, a única certeza que tenho é que esta polaridade não é de Jesus. Essa é a única certeza que eu tenho, e que Jesus, no meu coração, ele está no centro. E neste centro não significa estar em cima do muro. Né? Não é disso que eu falo, porque o centro que eu busco é o equilíbrio. É o equilíbrio que, de fato, faz com que a gente consiga ter amor para ouvir aqueles que sabem mais que nós e também aprender com os erros e discordar. E eu acho que esse é o caminho, nós podemos discordar e a discordância ela cresce, ela faz crescer, porque a gente também consegue ter opiniões diversas para alcançar o bem comum. Então, acho que eu vou ser um lutador por isso, nem que em algum momento eu não tenha voto, mas a minha luta vai ser que nós consigamos, de fato, ter Jesus como equilíbrio de tudo,
e entender que essas polaridades elas não governam, não significa ter os lados opostos, elas só mostram que os radicais são aqueles que possuem ideias radicais e não são capazes de conversar. Obrigado a todos. Quero deixar agora, então, passar a palavra à deputada Marta Rocha, que vai estar também trazendo a sua contribuição neste momento tão importante. Em primeiro lugar, eu quero dizer aqui que vou terminar a reunião e buscar todas as informações sobre a questão do Plano Estadual de Educação e transmitir ao Pujalli o mais rápido que me for possível. Obrigada. Eu quero me dizer rapidamente, porque me sinto muito contemplada com as falas anteriores, mas eu queria pedir licença ao Raimon para dar um exemplo muito concreto que aconteceu conosco durante as eleições. Em vários momentos, eu encontrei, caminhando pela cidade do Rio de Janeiro, o deputado Luiz Paulo e o deputado Raimon. E quando nós nos encontrávamos, né, e nós somos de 3 partidos diferentes, nós não tínhamos o mesmo alinhamento estadual ou federal, né? Nós caminhávamos com governadores e presidentes diferentes, mas a todos os momentos nós tínhamos um comportamento fraterno, e isso acontecia porque nós temos a consciência plena do que é a amizade social. Ao término das eleições, eu tive, ainda no mesmo dia da eleição, a oportunidade de falar com o deputado Luiz Paulo e logo nos dias seguintes de externar para o deputado Raimon a minha alegria de ver a sua eleição. Aquilo que o deputado Fred fala aqui é um ato real, mas essa é uma rua de mão dupla. Essa hostilidade, ela não foi sofrida apenas, né, por quem está de um lado dessa polarização. Essa hostilidade foi assistida por mim, foi sofrida por mim. Acho que Raimon vai se lembrar da véspera da eleição, o que foi a Praça Sans Pena, no Rio de Janeiro, né? E aí eu tenho um temor, porque eu acho que qualquer que seja o governo eleito, né, terá dificuldade de governar. Porque me parece, Fred, e tomara que eu esteja errada, que essa polarização ela vai se espraiar pela Câmara dos Deputados e também vai se espraiar pela Assembleia Legislativa. Eu pensava que, passados 4 anos, encerrado 2018, que 2022 não seria um ano de polarização. E eu quero dizer que talvez tenha sido mais grave do que foi 2018. E o que nós verificamos na composição da Assembleia Legislativa é que a polarização em nada serviu. Tanto é que a gente tem uma mudança de 40% no número de deputados eleitos. De nada serviu, mas de alguma maneira, fevereiro ainda não chegou, 1º de fevereiro ainda não chegou, mas talvez nós tenhamos novamente um retrato de polarização. Então, acho que mais do que nunca, nós, os católicos na política, né, aí contemplando muito a fala de Dom Catelã e a fala do professor Geraldo, eu acho que mais do que nunca nós teremos que ter, não um protagonismo político, não necessariamente, mas nós teremos que ter um protagonismo católico nas casas legislativas para lembrar aos nossos pares, né, qual é a doutrina da Igreja e, sobretudo, esse conceito da amizade social. E, dentro do Estado do Rio de Janeiro, lembrar que nós temos um expressivo número de pessoas passando fome, e não é à toa que as igrejas da nossa cidade todas e a própria
Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro tem uma atuação muito efetiva no combate à fome. Nós temos um Estado que tem baixos índices nos indicadores da educação. Nós temos um Estado que é o segundo Estado de número de mortes de mulheres de câncer de mama e câncer de útero, é o segundo Estado de morte em tuberculose. Nós temos um Estado que ainda ostenta altos índices de violência e nós temos um Estado que ainda ostenta altos índices de desemprego. Então, acho que mais do que nunca, os católicos que têm um mandato eletivo para exercer terão uma tarefa muito importante, né? De não quero aqui ter a ousadia de dizer de ser um farol, não é isso, mas de lembrar os compromissos da Igreja Católica, os compromissos, né, da fé católica, né, da nossa, do que representa, que foi tão bem, né, debatido na Fratelli Tutti, o que representa a amizade social. E eu acho que nós, enquanto católicos, vamos ter essa responsabilidade, que será muito importante, de ser um canal de diálogo e um canal de equilíbrio, lembrando para que serve a política nesses exemplos tão bem colocados aqui pelo nosso professor Geraldo. E, para terminar, eu queria sugerir aqui, na linha do que o Dom Catelan fala, né, que a gente pudesse, quem sabe, né, todos estarmos juntos, presentes, pelo menos uma vez por mês, numa missa, né, como acontece, né, me parece que na Câmara dos Deputados há esse entendimento de uma vez por semana, onde me agrada muito, sabe, Dom Arani, a certeza de que estaremos juntos toda segunda, sexta-feira do mês. Por que eu digo? Não só pela oportunidade da reflexão que tratamos aqui, mas já sabemos, quando abro a minha agenda do início do ano, já está lá reservada todas as segundas e sextas-feiras do mês. Então, talvez a gente pudesse pensar numa estratégia dessa maneira, de estarmos juntos numa missa, uma vez por mês. Acho que seria muito bom para o fortalecimento da nossa fé. Muito obrigada aí pela oportunidade de estar mais uma sexta-feira com todos. Obrigado, deputada Marta Rocha. Passo agora a palavra a Dom Catelan. É bom ouvir as perspectivas de várias falas, os pontos de vistas, e ver como, com acentuações diferentes, há uma grande comunhão, né? Esse ponto fundamental é que a nossa fé tem relevância social e pode contribuir nessa situação, em alguns aspectos até um pouco caótica, para a construção de uma sociedade mais humana. No dia em que Dom Orani ia viajar para Roma, para o encontro com o Santo Padre, com a Cúria Romana, o Globo publicou uma matéria divulgando a recepção que a Arquidiocese teve da certificação social, e na comunicação da certificação era mencionado que se trata da maior obra social do Brasil, que nos últimos 10 anos atendeu cerca de 30 milhões de pessoas. Então, mesmo que isso seja na linha da assistência de necessidades imediatas e urgentes, é algo que nos enche de alegria, saber que a nossa igreja é considerada assim oficialmente a maior obra social do Brasil. Isso mostra também o nosso potencial para exercer com relevância, através dos cristãos leigos e leigas, de vocês especialmente, um papel também igualmente significativo ou mais nos ambientes estruturais que organizam o tecido social. Então, nos enche de esperança. Uma vez mais, nós parabenizamos os que foram eleitos e manifestamos nosso desejo de acompanhá-los naquilo que é da nossa competência e de assessorá-los na medida do possível para ajudar a esclarecer com a doutrina social, com a palavra de Deus, a atuação de vocês. Podem contar conosco. Obrigado, Dom Catelan. E agora passo a palavra a Dom Orani, que faz as suas considerações finais e dá-nos a bênção nessa reunião de hoje. Agradeço essa oportunidade. O Jale colocou um pouco o resumo de tudo o que aconteceu no último dia 2. Nós estávamos em Roma nesse dia para darmos início à nossa visita de Limina Apostolorum, que foi bastante positiva, bastante importante
seja no diálogo com o Santo Padre, seja na nossa romaria às basílicas romanas, basílicas maiores, seja também nas outras igrejas onde nós celebramos juntos, seja através também do encontro com os vários dicastérios, né? Que é um momento importante onde eles, tomando em mãos aquilo que é o nosso relatório que nós fizemos e enviamos, também conversamos sobre os vários aspectos de todas as nossas dioceses do Regional Leste 1. Então, foi realmente muito importante e é muito bom voltar e encontrar todos vocês, né? Voltar aqueles que foram eleitos, abraçá-los, dizer que nós nos alegramos e bendizemos com todos que foram eleitos e eleitas, de tal maneira que a gente possa, tanto aqueles aqui presentes como os demais católicos que estão na política, ajudar na reflexão e na preocupação. Sei que, conforme os vários partidos, existem vários pontos de vista diferentes. Nós temos algo que nos une, que é Jesus Cristo, que nos une em nossa vida, que é a preocupação com o outro, que é a fraternidade, que é a nossa comunhão entre nós. E, nesse aspecto, eu creio que os católicos na política são chamados a dar um sinal, a ser exemplo, né? Junto com aquilo que cada um tem dentro da sua perspectiva, sua proposta política, enquanto cristão e católico, vê que é possível conviver, né, como irmãos e irmãs. A igreja, na palavra do Santo Padre, na Fratelli Tutti, lembra que todos nós somos chamados a fazer desse mundo um mundo de irmãos. Se nós somos chamados a fazer um mundo de irmãos no mundo todo, né, que é bastante difícil, mas esse é o caminho, nós somos chamados também a conviver dentro da nossa cidade, do nosso estado, né, do nosso país, né, como irmãos que se unem não só por serem cristãos, mas por serem pessoas humanas, né, pessoas humanas que têm suas preocupações com o outro. E acho que nisso tudo nós estamos unidos, né? Além de estarmos unidos a todos aqueles que são humanos e têm as preocupações com a vida humana, também quanto cristãos. E acho que nesse aspecto de tantas dificuldades que hoje nós temos, esse grande sinal que o mundo espera de nós. Ou seja, talvez temos soluções diferentes para questões comuns, mas dessas soluções diferentes nós somos irmãos que se amam. Eu tenho experiência disso no encontro tanto com os cristãos de outras denominações, como também com outras religiões. Temos reuniões mensais com eles, algumas vezes presencial também, e temos um belo relacionamento. Nós não cremos no mesmo tipo de Deus, nós não temos a mesma ideia de religião, nós não temos as mesmas ideias em relação aos escritos religiosos, cada um tem sua liberdade, mas nos queremos bem, nos respeitamos, nos amamos, né? E aí está a diferença, né, entre nós, né, das várias religiões, vários cristãos, diferentes denominações, e quando nos encontramos, nos sentimos muito próximos uns dos outros. Agora mesmo, nesse dia 12, um deles, ligado justamente a Babalorixá do Candomblé, estava presente ali no Cristo Redentor, nós nos sentimos bem próximos, né? E ele não tem nenhuma dificuldade de participar de um evento católico e estar junto ali e manifestar a sua unidade também, embora tenhamos ideias diferentes com relação à maneira de cultuar, de rezar, tudo mais. Eu creio que essa beleza, né, da diferença que existe, do respeito, do amor um para com o outro, deve fazer parte também desse evento político, né? Ou seja, de poder como fazer para que convivamos, né, como irmãos. A delegada Marta Rocha lembrava um pouco disso na sua fala, né, do encontro com outros grupos também, outras pessoas de outros partidos, outras ideias. Ou seja, acho que isso deve marcar a nossa vida. Também no debate, quando tivermos o mesmo debate político dentro da Câmara ou da Alerj e tudo mais, né, tivemos aí que podemos discordar nas ideias, mas somos irmãos e irmãs. Mas, ao mesmo tempo, nessa preocupação de, mais do que irmãos, é também concordar naquilo que é o bem do nosso povo, aquilo que é o bem comum. Nunca boicotar ou votar contra aquilo que é bem do povo, aquilo que é o bem das pessoas, aquilo que faz parte da preocupação comum, né, para o interesse próprio, né, do seu próprio partido, mas para aquilo que é bom para o povo de Deus. Ou seja, nós queremos trabalhar para o povo do Brasil, para o povo do Rio de Janeiro, né, para que realmente nós possamos ter dias melhores. E cabe justamente a quem tem em mãos um mandato político de fazê-lo bem, né, com aquilo com as suas convicções políticas, mas também com a sua convicção cristã e católica. Eu acho que é um belo momento que nós vivemos
E a experiência que eu tenho no diálogo interreligioso e ecumênico, né, faz que isso é possível. É possível com tanta diferença, mas nos queremos bem, nos amarmos. Não é? Espero também que os católicos que na política possam fazer essa diferença, e por isso esse momento aqui é um momento de comunhão, de unidade, estamos juntos no meio da diversidade de opiniões também, até de discordâncias, mas, ao mesmo tempo, tentando encontrar caminhos para o bem comum, para o bem do nosso povo. É muito sofrimento das pessoas, é muito sofrimento da nossa sociedade, que tem direito a ter dias melhores, a ter opções melhores, né? E cabe a nós conjugarmos esforços para que isso aconteça, e eu acho que isso está no coração de cada um dos nossos políticos católicos, tenho certeza disso. Importante dar a mão, encontrar os caminhos em conjunto e trabalhar para o bem de todos. Obrigado a todos, que Deus abençoe, proteja e guarde, e faça um bom mandato, né, que realmente faça diferença em nossa sociedade, faça diferença no trabalho, naquilo que é a preocupação com o bem de todos, com o bem comum, com a fraternidade entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado a Dorani, muito obrigado a todos que participaram dessa reunião de hoje. E na próxima semana devo estar comunicando com vocês para que a gente possa estar organizando essa prévia reunião sobre a Comissão de Educação e elaboração exatamente desse trabalho, desse documento, o estudo desse material, para depois, então, a gente formar uma comissão de trabalho e essa comissão de trabalho apresentar ao governador Cláudio Castro e dar seguimento a isso para resgatar esse processo aí da Comissão de Educação na Leste. Então, que a gente possa estar juntos nesse trabalho. Agradeço, então, a participação de todos e desejo um bom final de semana, um bom resto de dia. Fiquem com Deus. Um abraço. Bem. Obrigado, Pudiali. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Obrigado a todos. Bom dia. Muito obrigado, viu, pela disponibilidade de puxar a questão e nos ajudar a nos articular. Muito bom. Tchau. Tchau.